Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que você estiver olhando esse vídeo. Então, nessa aula de hoje nós iremos estudar algumas instruções que nós iremos adotar na próxima aula em nosso webcode, tá? A necessidade de nós conhecermos essas instruções porque elas são de extrema importância e vocês devem compreender. Dessa vez a gente vai conhecer novas instruções CSS e HTML que são mais ou menos um pouco complicados, tá? Então, se vocês tiverem dúvida, perguntem, comentem aqui no Google Class, comentem também nos vídeos do YouTube, tá? Como eu disse para vocês, estou disponível a vocês durante durante a semana, das 7h35, tá? Então, vamos lá. Nós precisamos ter concepção de uma tag muito importante no HTML. Essa tag se chama div. O que é uma div? A div, ela define uma divisão ou seção em um documento HTML, ou seja, a div, ela divide a nossa página. Mas como assim ela divide a nossa página? Eu trouxe um exemplo. Aqui, ó, nessa caixa cinza, vamos supor que é o nosso site. O nosso site, ele é dividido em corpo, não é? Que é o body, e tem o cabeçalho e ele tem o rodapé, tá? Que é algo que a gente vê no futuro, tá? Só que a div, ela é uma tag que vai repartindo, dividindo mais ainda a nossa página. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis divs, tá? Percebam que cada div que eu vou colocando, cada tag div que eu vou colocando na minha página, a minha página vai dividindo, ela vai criando seções, olha. Percebam que eu tenho as duas divs aqui de cima, uma div aí de header, eu quero que vocês esqueçam, tá? E outra div embaixo. Então, aqui eu trouxe um outro exemplo, ó. A divisão é isso aqui. Nós não olhamos, tá? Essa divisão, tá? Mas ela existe por trás do código HTML, tá? Então, deixa eu ver. A div, ela é uma divisão na nossa página. Eu trouxe um exemplo que eu acho que é mais nítido. Eu tenho uma página. Essa página eu tenho uma imagem, tá? A logo do HTML e eu tenho um quadrado vermelho, tá? Aqui eu tenho duas divs. Olha, eu dividi aqui a minha página em dois. Uma div abriu div aqui, fechou div aqui, certo? Uma div que representa essa imagem aqui, ó, a logo HTML, e outra div que representa essa caixa vermelha, esse quadrado aqui, tá? Então, a div, ela é uma divisão que existe em nossa página. Nós não olhamos, ó, percebo que aqui, ó, nessa página, onde está o HTML, o quadrado vermelho, não tem explícito a div. A div fica no nosso código. E para que serve a div? A div, ela organiza o nosso código, ela vai organizando o nosso corpo HTML. Toda vez que eu for adicionar uma imagem, um botão, um formulário, é necessário colocar uma div, porque ela vai dividindo os espaços, os campos. Voltando ao exemplo anterior, aqui, ó, eu tenho uma div vermelho aqui, que é o cabeçalho, que é apenas o cabeçalho. Essa div aqui de cima é de navegação, aquela barra de navegação que aparece menu, iniciar, voltar, tá? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido essa parte da div, tá? A div, e assim como qualquer outra tag, ela possui atributos. São dois atributos que uma div tem e qualquer tag HTML pode trabalhar. Uma div é um atributo chamado class e outro atributo chamado ID. Para que servem esses atributos? Eles servem ele serve para acessar os elementos específicos. Como assim? Vejam só.
prestem bem atenção, tá? Eu criei um corpo HTML, certo? Eu coloquei os pontinhos aqui, reticências, tá? Que significa o body, o HTML, tá? Título, é, link, href, meta asset, por aí vai, tá? Então, olha só, eu tenho 3 tags HTML aqui, ó, todas H1. Primeiro H1, oi. Segundo H1, olá. Terceiro H1, teste, tá? Aqui, no meu arquivo CSS, que eu chamei aqui no HTML, não esqueçam disso, eu estou dizendo assim, ó, que meu H1, todos os H1 vão ter a cor blue, certo? Eu estou dizendo que eu estou colocando uma cor azul para quem? Para uma tag chamada aqui, ó, H1, certo? Automaticamente aqui todas as minhas tags vão ficar de que cor? Todas as minhas letras azul. Isso aqui todo mundo já sabe, ó. Oi, olá, texto. CSS é o estilo da página, é o estilo do corpo HTML, tá? Então eu disse aqui no meu CSS que eu queria que o H1, o oi, olá, e teste fosse azul. Quando eu vou executar esse meu corpo HTML, tá aqui meu texto em azul, certo? Agora, olha só a função da classe. Por exemplo, voltando aqui para o slide anterior. Professor, é, professor, e se eu quisesse, a seguinte pergunta surgiu, e se eu quisesse que apenas o oi ou então o olá fosse azul, como é que eu faria? Olha só, aqui eu estou colocando a cor para todos os H1, tá? Se tivesse mais H1 aqui, os outros H1 também ficaria azul. Existe atributos que permite a gente diferenciar o valor de cada elemento HTML. Por exemplo, eu quero colocar para esse oi aqui, ó, o primeiro H1, uma cor vermelha, certo? Mas como é que eu vou fazer isso? Para me colocar para esse H1 a cor vermelha, eu preciso chamar, dar uma classe a ele. Ou seja, eu preciso dar um nome, tá? Classe é isso, é dar um nome para um elemento HTML, certo? Eu estou dizendo que esse H1 aqui, ó, que tem o conteúdo oi, se chama nome, tá? Então aqui pode ser qualquer nome. Class é isso. Class é colocar um nome para uma tag, tá? Class é tu especificar uma tag. Todas as tags podem ser trabalhadas com class, todas as tags podem ter um nome específico. Então eu estou dizendo que essa tag H1 se chama class nome. Professor, aqui pode ser só nome? Não, pode ser Fred, pode ser seu nome, pode ser qualquer nome, tá? Então, class, aqui ó, é o nome de uma tag, vamos dizer assim, ele identifica uma tag. Para quê? Para que no CSS nós possamos chamá-lo e dar uma cor específica para aquele. Olha só, eu coloquei meu H1 como nome, certo? Como é que funciona no CSS? Toda vez que eu quiser chamar uma classe, um nome, quando eu quiser chamar uma tag HTML, eu tenho que colocar um pontinho, tá? Esse pontinho significa a palavra class. Tu tá dizendo assim, olha CSS, eu quero que tu coloque o estilo para a classe, o que é classe? É o nome da tag H1, tá? O nome da tag H1 que eu coloquei aqui se chama nome. Então, eu vou colocar no CSS assim, olha,
ponto, que é a classe. Qual é a classe que você quer? A classe chamada nome. Essa classe chamada nome vai ter a cor vermelha, certo? Espero que vocês tenham entendido. Aqui, ó, o segundo H1 é o olá aqui, ó. Mas ele tem uma classe, ele tem um nome? Não, ele não tem uma classe, ele não tem um nome. Então eu coloquei aqui no CSS apenas H1. Qual é a cor desse H1? Que azul. Eu estou dizendo aqui que todos os H1 vão ser azul. Todos os H1 que não tiver um nome, que não tiver uma classe, vai ser azul, certo? Vamos para o terceiro H1. No terceiro H1 eu tenho classe cor. No terceiro H1, o nome da minha tag se chama cor. Ou seja, o nome da minha tag H1 se chama cor. Como é que fica aqui no CSS? Eu procuro, eu coloco o ponto. O ponto é o que? É a palavra class. Qual é a classe que tu quer colocar o estilo? O nome da classe que eu quero colocar o estilo se chama cor, tá? Então eu coloco ponto cor. Aí o CSS vai procurar um nome que tem H1 aqui, ó. Qual desses H1 que tem uma classe que tem um nome chamado cor? É o primeiro? Não. O primeiro se chama nome. É o segundo? Não. O segundo não tem nome, tá? Não tem uma classe. É o terceiro? Sim. É o terceiro, porque o terceiro tem uma classe que é o nome e esse nome se chama cor. Para esse nome que se chama cor, a cor, o estilo dele vai ser preto, tá? Olha só como ficou. Oi, olá, texto. E olá de novo. O H1, aqui ó, estou dizendo que o estilo do H1 vai ser azul. Ele vai pegar todos os H1 que não tem uma classe, que não tem um nome, e vai colocar a cor azul, ó. Certo? Olha aqui. Aqui, nessa tag H1, ele vai colocar uma cor vermelha. Por que só para ele cor vermelha? Porque ele tem um nome, uma classe. Esse nome aqui, o nome desse H1 se chama nome, mas pode ser qualquer palavra que pode ser o seu nome, pode ser Fredson, pode ser cor, texto e por aí vai. Qualquer palavra aqui, ele está dizendo que nesse H1 chamado class, que tem o nome class, que tem o nome nome, vai ser vermelho, tá? E por fim, aqui ó, nesse outro H1 que se chama cor, que tem a classe cor, que se chama cor, class é nome, ele tem a cor preta, tá? Então assistem um próximo vídeo que a gente vai aplicar isso na prática. Até mais. Qualquer dúvida, comentem aí no Google Class.